Deixa eu perguntar uma coisa para você. O que é um herói? Já que a gente começou a falar sobre isso com as crianças aqui, o que é um herói? Você já parou para pensar nisso? Eu busquei, claro, a gente sempre começa assim, a gente que é mais velho começa as nossas pesquisas por dicionário, né? E o dicionário define herói, ele tem dois significados principais. Eu pesquisei no Hawais, dá para jogar aí para mim, por favor? Então assim, as duas primeiras definições são da mitologia, são definições mitológicas. Herói, no sentido mitológico, é o filho da união de um deus ou de uma deusa com um ser humano, então ele é um semideus. Ou também pode ser um ser humano divinizado depois da sua morte, também um semideus. Claro, isso são figuras mitológicas. Mas quando a gente olha para a nossa sociedade, a definição de heroísmo, ela se refere ao indivíduo notabilizado pelos seus feitos. Guerreiros, gente que demonstrou sua coragem, tenacidade, abnegação ou sua magnanimidade. Isso é um herói. Às vezes a gente confunde com outros termos que a nossa sociedade tem. A gente confunde com um ídolo. O ídolo, na mitologia, também representa uma divindade. Há pessoas que adoram ídolos, como se fossem um próprio Deus. Mas no nosso contexto social, ídolo é aquela pessoa ou aquela coisa que é intensamente admirado, que é objeto de veneração. Nós temos ídolos na nossa cultura, temos ou não temos ídolos? Nós também temos astros. Astro, na definição literal dele, é o nome comum dado aos corpos celestes. Mas também é o indivíduo eminente, alguém que brilha no meio da sociedade. Isso é um astro. E como a nossa sociedade tem esses astros, tem esses ídolos, com frequência, muitas vezes, a gente acaba confundindo ídolos com heróis. Nós confundimos isso porque, na verdade, a nossa cultura sente uma carência de heróis. Sente uma carência de pessoas que tenham feitos heróicos, que tenham uma vida heróica. Eu busquei um pouquinho mais e encontrei um site chamado significados.com.br, e nesse site ele define herói como sendo o seguinte, olha: o herói é o termo atribuído ao ser humano que executa ações excepcionais, com coragem, com bravura e com o intuito, com o objetivo de solucionar situações críticas, tendo como base princípios morais e princípios éticos. Esse é o herói. Percebe a carência que a gente tem na sociedade? E eles dizem mais: além da bravura, além da coragem, para que um ato seja considerado genuinamente heróico, a pessoa que desempenha esse ato, ela tem que estar tomada de uma atitude altruísta. Ou seja, não é para si, é em prol, em benefício de outra pessoa. Ele se sacrifica em benefício de outra ou de outras pessoas ou da sua comunidade. Por isso que a gente tem tanta dificuldade para definir o que é um herói. Por isso que é muito difícil nós tentarmos definir quem é apenas um ídolo ou quem de fato eu posso chamar como herói. Eu descobri que em Brasília tem um monumento na Praça dos Três Poderes intitulado Panteão da Pátria e Liberdade Tancredo Neves. Tem uma foto dele aqui para vocês verem. Dentro desse monumento tem um livro de aço. E nesse livro de aço estão os nomes daquelas pessoas que a legislação brasileira considera como sendo heróis. Estão gravados nesse livro de aço 17 nomes de heróis brasileiros.
Dentre eles, eu trouxe uma listinha para você, está lá o Tiradentes, foi o primeiro nome a ser gravado, Joaquim José da Silva Xavier. Está o nome de Zumbi dos Palmares, está o do Marechal Deodoro da Fonseca, Dom Pedro I, o Duque de Caxias, está de Santos Dumont, está o nome de Frei Caneca. Mas além desses 17 nomes que já estão gravados, tem 13 outros nomes que já foram aprovados por lei como sendo heróis nacionais, heróis brasileiros, e que estão aguardando apenas que o nome seja gravado no livro de aço. E existem mais 28 candidatos a heróis nacionais, que esperam que a lei que os define como herói seja votada no Congresso. Você sabia que tem lei? Tem que votar como lei que alguém agora é herói nacional? Claro que o conceito popular não é tão exigente assim. Nós somos muito mais movidos pela paixão. Por isso que, em geral, nós pegamos celebridades e definimos essas celebridades como heróis. E a maior fonte de heróis que qualquer país tem são os esportes. Não tem nenhum outro segmento que produz mais heróis, os supostos heróis nacionais, do que os esportes. No auge da fama, quando alguém está na glória, especialmente os esportistas, quase todos os esportistas famosos acabam sendo chamados assim por herói. A grande maioria vai ser esquecido depois de um tempo. Nem todos são eternizados. Ao final de cada edição dos Jogos Olímpicos, a mídia divulga a lista dos nossos heróis nacionais. São os medalhistas. Alguns permanecem, alguns são quase eternizados, como o João do Pulo, mas a maioria a gente esquece. Mas eu fiz uma listinha aqui de alguns desses que continuaram sendo lembrados. Éder Joffre, pugilista Éder Joffre, Pelé, Bernardinho, da seleção brasileira, o Guga, nosso jogador de tênis, comedor de banana, Ayrton Senna, Oscar Schmidt. Esses que eu separei, eles foram considerados como heróis na sua época, porque nós precisamos reconhecer o mérito dos feitos deles. Éder Joffre, 75 vitórias em 81 lutas. O Brasil não é um país expressivo na área do boxe, mas Éder Joffre foi considerado o melhor peso galo de todos os tempos. Ele consta ainda hoje na lista dos 10 melhores boxeadores do mundo. Pelé? Bom, a gente não precisaria falar muito de Pelé. Pelé foi considerado o maior jogador de futebol de toda a história. Pelé jogou oficialmente 1.387 partidas. E dessas 1.387 partidas, ele marcou 1.282 gols. A maneira como ele jogava, a maneira como ele se destacava, movia uma paixão nacional. Parte da paixão que o brasileiro tem por futebol, até hoje, vem desse período e desse tempo dele. Bernardinho, um dos maiores campeões da história. Bernardinho conseguiu o feito de 1996 a 2016, liderando a seleção feminina de vôlei, conquistar 6 medalhas olímpicas consecutivas. Nas 6 edições dos Jogos Olímpicos que ele participou como técnico, nas 6 ele conseguiu medalha. 2 de bronze, 2 de prata e 2 de ouro. Guga foi tricampeão em Roland Garros. Um tenista num país que não tem tradição de tênis. Ele é considerado o maior tenista brasileiro masculino de toda a história do Brasil. Ele consta no hall dos maiores tenistas do mundo. E em 2014, a revista Tênis, uma revista de circulação mundial, classificou o Guga como um dos 10 tenistas
que mudaram, influenciaram o jeito como o tênis é jogado nos dias de hoje. Ayrton Senna foi uma das maiores paixões nacionais. Piloto de Fórmula 1, tricampeão mundial. Senna também mudou e revolucionou o jeito de dirigir. Ele era considerado como campeão da pista molhada. Nos grandes prêmios com chuva, quando todos os outros pilotos reduziam velocidade de medo, Senna se sentia à vontade em casa e ele acelerava e dava um espetáculo ali. Senna, na época em que ele estava correndo, no auge da sua carreira, ele foi considerado o maior ídolo do Brasil. Dentre todos os segmentos, dentre todas as personalidades, ele era o maior ídolo do Brasil. Senna teve uma morte precoce. E talvez por isso o país se apaixonou tanto por ele. Senna morreu aos 34 anos de idade. No Grande Prêmio de San Marino, na cidade de Imola, na Itália. A morte de Senna, o sepultamento dele, parou o Brasil. Foi uma das maiores comoções já vistas até hoje nesse país. As faixas diziam assim: Senna, nem nós sabíamos que nós te amávamos tanto assim. O Brasil inteirinho parou mais do que numa Copa do Mundo. Em 2014, 20 anos depois da sua morte, o Instituto Datafolha fez uma pesquisa e detectou que mesmo 20 anos depois da morte, Senna ainda era o maior ídolo no Brasil, entre todos os segmentos. E o último que eu separei aqui foi Oscar Schmidt, conhecido como Mão Santa. Filho de um militar, nasceu no Rio Grande do Norte, na cidade de Natal, 2,5 metros de altura, e é considerado um dos maiores jogadores de basquete do mundo de todos os tempos. O Oscar Schmidt, o Mão Santa, ele é o recordista mundial de pontuação. Ele soma na carreira dele 49.737 pontos, o que dá mais ou menos 20 mil cestas. Não tem nenhum outro jogador de basquete que chegou nisso daqui. Eu entrei no site dele e separei algumas curiosidades para vocês. Num treino, quando ele jogava pelo Flamengo, ele conseguiu enfileirar 90 arremessos seguidos de 3 pontos sem errar nenhum. Num outro treino, dando aqueles lances livres ali, que eles dão ali da boca do garrafão, ele chegou a enfileirar 196 lances livres sem errar nenhum. Ele se esforçava tanto, desde a juventude, ele treinava tanto, que o pai dele, quando ele era solteiro, chegava a comprar 150 bananas e 300 laranjas por semana só para ele. E eu achei que o Guga comia banana. Ele não venceu por talento nato somente, ele não venceu só por causa da altura. Ele treinava intensamente. Quando ele jogava na Itália, ele quebrou a mão. Ficou 25 dias com a mão quebrada. E continuou treinando os 25 dias. Ele jogou com a mão quebrada. E naquele jogo que ele fez com a mão direita quebrada, ele marcou 36 pontos durante a partida. Além dos treinos diários, depois que a equipe acabava de treinar e todo mundo ia embora, ele continuava na quadra todos os dias. E treinava pelo menos mais 1000 arremessos. E depois de treinar 1000 arremessos, quando ele decidia que chegava a hora de ir embora, ele só aceitava sair da quadra, só aceitava parar, depois que ele conseguisse uma sequência de 20 cestas de 3 pontos seguidas sem errar. Muito treino, muito esforço, muita concentração, muito empenho. Em agosto de 87,
a equipe brasileira disputou a final dos Jogos Pan-Americanos na cidade de Indianápolis, nos Estados Unidos. E pela primeira e única vez na história, a equipe norte-americana perdeu um jogo dentro de casa. Quando acabou o primeiro tempo dessa partida, o Brasil perdia por 20 pontos de diferença. Oscar Schmidt chamou a responsabilidade para ele liderava a equipe, animou os colegas e eles foram para cima e no segundo tempo conseguiram virar o placar e vencer o jogo. Por isso que a gente precisa admitir que essas pessoas fazem coisas incríveis. Eles vencem, mas eles vencem pelo esforço, eles vencem pela dedicação. Mas embora essas pessoas sejam incríveis, eles são seres humanos como eu e como você. Eles têm falhas. E quando você estuda a biografia de cada um deles, de qualquer um deles, a gente vê falhas éticas, falhas morais, falhas pessoais, falhas de relacionamento. E quando nós descobrimos as falhas daquele ídolo, daquele herói que a gente admira tanto, a gente se frustra, a gente se magoa, a gente fica decepcionado. É nesse momento que no nosso coração morre um herói. Eu li alguns depoimentos de pessoas que ficaram magoados com alguns desses heróis. E gente que disse assim: eu admirava tanto, mas eu não consigo mais ter consideração por ele. E quando morre o herói no coração, a nossa atitude mais natural é continuar olhando para a mídia, procurando, buscando um novo herói. Um novo modelo. Uma nova pessoa a quem eu vou admirar e a quem eu vou seguir. Deixa eu perguntar, você já se decepcionou com alguém na sua vida? Já aconteceu com você de alguém que você admirava muito decepcionar, magoar e frustrar você? Então hoje eu gostaria de propor para você um novo herói. Talvez o seu coração esteja vazio nesse momento. Ou talvez até já tenha alguém que você admira muito, mas me dá uma chance. Conheça esse herói que eu quero propor para você. Na verdade, ele é o único herói verdadeiro. Gente simples. Filho de um carpinteiro. Viveu em uma cidadezinha pequenininha no interior de Israel. Bem caipira. Mãos grossas e calejadas pelo trabalho duro da carpintaria. Gente tão simples que quando ele nasceu num curral, num estábulo, numa estrebaria, no meio de animais. Esse herói viveu uma vida de serviço e uma vida de altruísmo. Ele viveu servindo aos mais necessitados. Ele é o único que de fato nos ensinou o que é amar e servir ao próximo. Esse herói conseguia cuidar de todas as necessidades de todas as pessoas. Por onde ele passava, onde ele chegava, ele cuidava das pessoas, ele curava os doentes. Se a pessoa já tinha morrido, ele ressuscitava os mortos. Quando as pessoas tinham fome, ele alimentava as multidões famintas. Ele oferecia segurança, porque sozinho ele derrotava o exército inimigo. Quando as pessoas tinham necessidades financeiras, ele distribuía dinheiro e permitia que tirassem dinheiro e moedas valiosas de dentro dos peixes. Ele fazia coisas incríveis. Ele dominava o vento. Ele andava sobre a água. Aliás, ele transformava a água em vinho. Ele repreendia as autoridades. Não só isso, ele tirava a autoridade
dessa classe opressora. Ele tocava os intocáveis. Ninguém chegava perto de um miserável. Ninguém se aproximava de um leproso. Esse herói distribuía amor aos desprezados. Ele convivia com cegos, com coxos, com aleijados, com prostitutas, com ladrões, com coletores de impostos. As pessoas mais rejeitadas pela sociedade, ele abraçava e amava essas pessoas. Ele apresentava uma religião pura, uma religião doce, uma religião gratuita. Ele conseguia ouvir o clamor que vem de dentro da alma das pessoas. Quando as pessoas se aproximavam dele, não importa se falassem ou não, ele conseguia entender as suas verdadeiras necessidades. Então ele supria a maior de todas as necessidades. Ele oferecia salvação. Ele apresentava a essas pessoas o reino de Deus. Que herói! Quando eu e você olhamos para Jesus, quando eu e você olhamos para a vida de Jesus, não tem como nós não nos encantarmos, não ficarmos maravilhados. Eu conheço dezenas, centenas de pessoas que foram buscar em Jesus argumento para tirar essa bobagem da cabeça dos outros. E por mais que não crescem em Deus, por mais revoltados que fossem com a vida, com a religião ou com qualquer outro mecanismo, quando olhavam para a vida de Jesus, é impossível olhar para Jesus e não se apaixonar por Ele. Mas sabe, quando eu e você olhamos para Cristo, nós falamos muito das suas vitórias, das suas conquistas. Nós olhamos para esses sobre-humanos e falamos das suas vitórias. A gente diz assim, não, Pelé, Bernardinho, Senna, Oscar, eles fizeram tudo aquilo porque eles tinham talento. Não, tinham algum talento, sim. Mas todos eles tinham muita determinação. Eles venceram à base de sacrifício, de muito suor e muita lágrima. Esses personagens que eu mencionei aqui, Pelé, Guga, Senna, todos eram extremamente dedicados, eram focados. Bernardinho chegou a publicar um livro tentando explicar para mim e para você como transformar suor em ouro. Não é alquimia, é trabalho duro. Sem esforço não tem vitória. No pain? Isso a gente vê estampado na camisa de todo mundo que vai para uma academia. Porque se você não passa pela dor, se você não passa pela luta, você não vai ter ganho. Não tem outro jeito. Por isso que quando nós olhamos para Jesus, para esse herói que foi ao extremo para salvar a mim e a você, a nossa tendência é achar que para Jesus foi tudo fácil, porque Ele era o Filho de Deus. Não, para Jesus não foi não, filho. O que Jesus fez, Ele fez com luta, Ele fez com suor, Ele fez com esforço, com empenho, com foco, com dedicação. Jesus passava as noites em oração, em vigília. Ele jejuava, chegou a jejuar durante 40 dias. Ele não permitia que nada tirasse o foco da sua missão. E sabe qual era a missão de Cristo? Salvação minha e sua. E qualquer coisa que pudesse tirá-lo do foco, ele tirava de lado. Nós gostamos dos grandes feitos de Jesus. Não, imagina, ele deu ordem e a tempestade parou. Ele andou sobre a água. Ele olhou para o leproso e disse, você está curado. Ele olhou para o aleijado e disse, levanta, toma a tua cama e anda. Ele levantou e saiu andando. A gente gosta dessas maravilhas. Ele olhou para o morto e disse, acorda. Mas filho,
Tudo isso fazia parte de um ministério, mas não era o ministério. A missão de Cristo, o foco de Jesus, o maior feito dele, o ato mais heróico, a maior de todas as batalhas, foi travada quase em particular. Nesse texto de João 14, que você tem aberto aí, no verso 12 ele diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim, esse fará também o quê? As obras que eu faço. A primeira coisa que Jesus estava deixando muito clara para mim e para você é de que tudo que ele fez, não fez por si mesmo. Tudo que ele fez, fez pelo poder do Pai. E a primeira coisa que ele está dizendo aqui é que se eu e você mantivermos uma vida de comunhão com o Pai, se eu e você mantivermos uma vida de relacionamento com o Pai, nós vamos receber o mesmo poder que Cristo recebeu. E ele chega a dizer que não vamos fazer exatamente as mesmas coisas, mas que chegaremos a fazer coisas maiores. Tudo aquilo que ele fez foi só para dar o exemplo para mim e para você do que eu e você devemos fazer. Você entendeu por que eu e você somos missionários? Você entendeu por que é tão importante servirmos as outras pessoas? Porque nós não fomos chamados só para admirar um ato heróico. Nós somos chamados pelo Senhor para sermos heróis. Por muito tempo nós ouvimos que esta igreja tem uma missão. A missão de evangelizar o mundo. E atualmente estudando e pesquisando e conversando com outras pessoas e com outros líderes, a gente tem entendido não é que a igreja tem uma missão. A gente tem entendido é que Deus não deixou a igreja, Deus deixou a missão. E Deus deu uma igreja para a missão. Então não é que a igreja tem a missão, mas é que a missão tem uma igreja para desempenhar. Esse é o chamado que eu tenho e que você tem. Por isso hoje nós não vamos ter escola sabatina. Alguns dizem, como não vai ter? Não vamos ter. Porque nós vamos sair daqui e vamos lá para o bairro São Francisco. Nós vamos lá para a Rua Coari, levar o amor de Deus, levar esse evangelho que eles precisam tanto quanto eu preciso, tanto quanto nós necessitamos. E eu quero convidar você a vir a Lucas capítulo 22, por favor. E quando nós chegamos em Lucas capítulo 22, nós chegamos ao feito heróico de Jesus. Quando é que Jesus se tornou herói? A partir do verso 39, a Bíblia diz assim: e saindo como de costume, foi para o Monte das Oliveiras e os discípulos o acompanharam. E chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Então Jesus se afastou, cerca de um tiro de pedra, um lance de pedra, e de joelhos Jesus orava dizendo: Pai, se possível, se quiser, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Verso 43, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Mas a sua agonia, verso 44,
Ele estava em agonia tão grande, tão intensa, tão profunda. Orava mais intensamente e aconteceu que o seu suor se tornou o quê? Amigos, nós conseguimos admirar pessoas que suaram a camisa para conquistar, para chegar onde chegaram, para alcançar as vitórias que conquistaram, para receber as medalhas que mereceram. Jesus foi muito além de suar a camisa. Jesus suou sangue por mim e por você. E sabe o que é que Jesus vinha fazer aqui no Getsemane? Entregar a vida. Foi aqui que Jesus aceitou definitivamente dar a vida dele no lugar da minha culpa. Quando você recebe a sentença justa pelos meus e pelos seus pecados, de que eu e você merecemos a morte, aqui, nesse ato heróico, Jesus conquistou o direito de assumir o nosso lugar no banco dos réus. E dizer assim, por esse filho, eu já morri. O erro dele, o pecado dele, já está pago. Então a morte que eu merecia, que eu mereço, é trocada pela vida que o Senhor nos dá de presente. Amém? Queridos, isso muda toda a nossa história. Isso muda toda a nossa vida. E por essa mensagem, e por este herói, é que eu e você precisamos nos apaixonar a cada dia da nossa vida. Sabe, filho, as pessoas erram e magoam o coração da gente. E a gente tem muita razão de estar magoado com as pessoas que erraram. Mas olha quanto nós já erramos com o Senhor. E o Senhor, ao invés de nos punir pelos nossos erros, Ele nos amou e nos perdoou. Então agora é hora de limpar o coração. Agora é hora de desfazer a mágoa. Agora é hora de olhar para esse Jesus puro, santo, purificador, renovador. E depor a nossa vida aos pés do Senhor. Aceitar esse Jesus como o meu herói, como o único herói da minha vida, como o único que verdadeiramente me motiva, me leva. Agora é hora de ser transformado por Jesus de uma tal maneira que eu consiga amar as pessoas a despeito dos problemas e dos erros dos outros. Agora é hora de amar Jesus e abraçar Jesus de uma tal maneira que as pessoas consigam ver Jesus em mim a ponto de conseguirem amar a mim a despeito das minhas falhas e dos meus erros. Ninguém é perfeito. Quando nós erramos, a gente espera que os outros sejam compreensivos com a gente, mas quando os outros erram, a gente chega com um senso de justiça e de punição. Hoje eu quero apresentar o grande, o verdadeiro, o único herói que pode salvar você. A Bíblia diz assim: não há outro nome, em nenhum lugar, não há outro nome onde possa haver salvação a não ser no nome de Jesus Cristo. Chega de pedaços. Hoje é dia de uma entrega inteira. De aceitar o amor de Deus, de aceitar o chamado dEle, de colocar a vida nas mãos dEle. E não só receber essa bênção para mim, aceitar compartilhar essa bênção com as outras pessoas também. Nós vamos receber aqui no tanque agora 2 pessoas.
e essas pessoas serão batizadas. Mas nós também temos uma irmã muito querida nossa, que no batismo dela, em algum lugar por aí, houve uma falha e não registraram o batismo dela no livro da igreja. Ela tem vivido os princípios da igreja, ela tem sido uma fiel seguidora do Senhor, e a gente precisa fazer um ajuste de secretaria. Ela tem testemunhado a fé dela, e eu gostaria hoje que vocês comigo aceitassem receber essa nossa querida irmã como membro da nossa igreja, mediante a fé que ela já vem professando, mediante o batismo que ela já recebeu. Vocês aceitam recebê-la como membro aqui da igreja? Está aqui, filha. Deus te abençoe. Deus conduza você cada dia da sua vida. A gente está em casa, essa é uma família, nós nos amamos, nós nos abraçamos. Vocês sejam muito bem-vindos aqui. É muito bom ter vocês com a gente, tá bom? Deus te abençoe, viu, filha? Aqui no tanque, com o pastor Eduardo, está o Carlos. O Carlos foi batizado em 1984, com 14 anos de idade. Mas por circunstâncias da vida, acabou se afastando de Cristo, afastando da igreja. E agora, depois de 32 anos, o Carlos voltou para os braços do Pai, né, Carlos? O irmão Geraldo vem acompanhando ele, deu estudos bíblicos. E hoje, aos 47 anos de idade, o Carlos vem, de fato, aceitar Jesus como herói da vida dele, receber Jesus como Salvador dele. Que Deus te abençoe, Carlos. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, obrigado porque o Senhor tem chamado os teus filhos, Senhor. Obrigado porque o Senhor trouxe o Carlos de volta para casa. Aceita o coração dele e receba-o com aquele abraço que só o Senhor pode dar. Ao ser batizado, toda a história dele é apagada e ressurge um novo menino, uma nova criatura que quer viver nos teus braços, a tua semelhança e testemunhando do teu amor. Por isso, Senhor, atendendo ao desejo dele, atendendo ao teu chamado agora, como ministros do Evangelho, o pastor Eduardo agora o batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Que bênção, que bênção. O Rudimar está aqui também, né, Rudimar? O Rudimar conheceu a Bíblia através da Grace, da noiva dele. O Gilberto deu estudos bíblicos para ele. E agora o Gilberto vem acompanhando para dizer que não são só os estudos, eu vou estar acompanhando você durante toda a sua jornada, durante toda a sua caminhada. Rudimar, é muito bom ter você aqui. É muito bom saber que você aceita ser um discípulo de Jesus. E para que isso seja verdade na sua vida, nós queremos batizar você agora. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, mais uma vez eu te louvo, porque o Senhor tem chamado os teus filhos. E aqui está o Rudimar selando a vida contigo, Senhor. Obrigado por pessoas que têm aceito também o chamado de serem discípulos teus e levar o teu evangelho a essas pessoas. Receba o Rudimar nos teus braços, Senhor. Escreva o nome dele no livro da vida. Nós os batizamos na água, seguindo a tua orientação, para que a vida dele seja apagada e para que a partir de agora ele seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso agora, pastor Eduardo, como ministro do Evangelho, o batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor.
amigos, esse amor é imenso. Esse amor é tremendo, esse amor é abarcante, esse amor é abrangente. Não importa se você está aqui dentro da igreja me ouvindo agora, não importa onde você está, do outro lado do mundo, não importa se é a primeira vez que você está ligando na TV Novo Tempo. Cristo, o único nome, o verdadeiro herói, Ele está aqui para salvar você, para resgatar sua vida, para escrever uma nova história para você. Filho, Ele está chamando para que eu e você sejamos verdadeiros discípulos do Senhor. Hoje é dia de uma entrega completa, hoje é dia de uma entrega total. Talvez você já tenha sido batizado, talvez você seja um bom membro da igreja, mas ainda não é um verdadeiro discípulo do Senhor. Eu sonho com o dia que essa igreja não tenha mais membros e que todos nós sejamos verdadeiros discípulos do Senhor. Olhe para esse herói. Deixa o amor de Cristo derreter a sua vida, o seu coração. Deixa o amor de Cristo derreter as barreiras que nos separam. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te proteja, que o Senhor te guarde hoje e cada dia. Eu posso orar por você? Vem cá, meu amor. Isso é para mim? O que é isso? É, sua avó que te deu? Então dá um beijo aqui. Eu quero orar com você. Por favor, feche os olhos. Senhor Deus, como é bom estar na Tua presença, como é bom estar na Tua casa, como é bom receber o Teu amor, receber o Teu Espírito. Como é maravilhoso saber o extremo onde o Senhor chegou, olhando única e exclusivamente para a nossa salvação. Eu sei que muitas vezes a gente para nos grandes feitos, nas coisas que parecem espetaculares, andar sobre a água, ressuscitar um morto. Mas, Senhor, o maior feito de todos foi quando o Senhor se entregou por nós, ali no Getsemane, com aquela angústia tão grande, que os vasos estouraram e romperam sangue pelos poros da sua pele. O maior extremo foi quando o Senhor aceitou o madeiro daquela cruz, e os pregos foram cravados nas tuas mãos e nos teus pés. O Senhor é poderoso. O Senhor prometeu que na eternidade vai apagar e tirar de nós todas essas marcas do pecado que deterioram o nosso corpo. Mas o Senhor também diz que as tuas mãos permanecerão eternamente marcadas. O Senhor poderia tirar isso? Mas nós precisamos dessas marcas para lembrar qual foi o teu grande ato heróico. Porque o Senhor é o nosso único, o nosso verdadeiro herói. Aquele que nos salva, aquele que nos resgata, aquele que nos redime. Senhor, nós temos muita gente entregando a vida nas tuas mãos agora. Nós temos pessoas que não te conheciam de passagem, e que hoje decidiram colocar a vida nas tuas mãos. Por favor, Senhor, estende a tua mão sobre cada uma dessas pessoas, derrame a tua bênção, derrame o teu amor, derrame salvação sobre nós, Senhor. Mas para que o teu sacrifício de fato tenha valor na nossa vida, não é só entregar o coração ao Senhor, nós precisamos ir mais além. Nós queremos ser verdadeiros discípulos teus, Senhor, servos teus, testemunhas teus. Há um mundo que não te conhece, e egoisticamente nós escondemos e guardamos essa mensagem dentro de nós. O Senhor disse que não, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Nós só vamos ser discípulos teus se de fato hoje
a nossa entrega for além, a nossa entrega for completa ao Senhor. Por favor, Senhor, transforma a nossa vida, transforma o nosso coração. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te acompanhe. Eu valorizo muito a Escola Sabatina, mas hoje nós temos uma missão a cumprir. Hoje não teremos as nossas classes e você é nosso convidado para ir lá na Rua Aquari e levar esse amor de Deus àquelas pessoas que estão lá. Tem um grupo enorme de pessoas, as bancas, os estandes, os ministérios estão prontos para receber você. Se una a um deles, ajude ali e vamos levar o amor de Deus a essas pessoas. Que Deus abençoe você, um sábado maravilhoso na presença e no amor do Senhor nosso Deus.